Voltando a mais um vídeo nosso aqui do Coral Jovem de Guaxuma, com dicas de canto e técnica vocal. Eu sou Raquel Neves, a regente do Coral Jovem de Guaxuma, e hoje nós estaremos falando sobre voz de peito, voz média ou mix voice e voz de cabeça. Tem muita gente que tem dúvida nisso, por mais simples que seja, mas existe muita dúvida na cabeça das pessoas e na execução de cada uma delas. E aí, num videozinho rapidinho, a gente está querendo vir aqui justamente desmistificar essa situação para vocês. A voz de peito nada mais é do que a voz onde a gente sente ressonar nessa região de peito. É a que se aproxima mais à voz de fala, certo? É uma região que muita gente utiliza para cantar, mas ela não é uma região muito adequada para ser usada no canto livremente. Seria mais em regiões de tons mais graves. Para regiões mais agudas, mais médias, aí a gente já utiliza outra região. Seria um médio, nessa região buco-nasal, e a voz de cabeça é onde a gente ressona mais acima mesmo, usando as cavidades da cabeça, musculaturas diferentes. Cada uma dessas três áreas, como eu acabei de falar, a gente usa musculaturas diferentes e você vai sentir cada uma dessas emissões sendo realizadas de formas diferentes, e dentro da nossa cabeça, para quem está emitindo esse som, realmente ela soa de forma diferente. Tanto que tem muita gente que tem um preconceito com os falsetes justamente por causa disso, porque acaba perdendo dentro da nossa cabeça um pouco da potência vocal e acredita-se que esse som ele sai de forma diferente, mais fraca, mas não necessariamente precisa ser dessa forma, vai depender da musculatura que é utilizada. Voz de peito, como eu falei, é onde a gente canta nas regiões mais graves. Uma dica é que quando for uma região médio de conforto, você utilize, tente não utilizar, na verdade, essa região pesando essas notas, como se você estivesse falando. Tente deixar um som mais fluido, um som mais leve. Por quê? Por ser região de fala, essa voz ela já vai sair com peso natural de voz de fala, certo? E aí, dando essa leveza, você não vai sentir e nem vai sofrer com a quebra de voz. O que seria a quebra de voz? É quando a gente está cantando numa região confortável e quando a gente vai passando para notas mais agudas, a gente tem um leve engasgo, um certo acontece. Acontece bastante, mas justamente por isso, quando a gente dá muito peso na voz de peito, que vai fazer essa transição para a voz mista ou voz de cabeça, acaba ocorrendo essa quebra de voz. Existem exercícios para isso? Sim, existem exercícios, e o mais indicado para isso é o exercício glissando, onde você vem passeando por todas as notas, desde a voz de peito, da nota mais grave que você consegue emitir até a nota mais aguda da voz de cabeça, certo? Um exemplo disso, da minha região. Na subida eu não tive uma quebra, mas na volta, na descida, eu já tive uma quebra. Isso por falta de concentração. Quando a gente estiver realizando esse exercício, precisa se concentrar ao máximo, justamente para não dar esse peso na voz, quando vai chegando na região da voz de peito, para que essa quebra não aconteça. Então, a gente precisa estar muito concentrado quando for fazer os exercícios, tá bom? E só uma dica, abrindo um parêntese aqui, todos os exercícios que nós realizamos, a gente precisa estar muito concentrado naquilo que a gente está executando. Quais as musculaturas que a gente está utilizando, as sensações que você está tendo, porque tudo isso vai mostrar se o exercício que está sendo realizado é um exercício adequado para aquilo que você está querendo melhorar, executar ou não.
E aí vai depender justamente dessa consciência vocal, certo? Consciência vocal e muscular. Então, falando aí de voz de peito, vamos para a voz de cabeça, que muita gente tem dúvida do que é falsete, do que é voz de cabeça, se realmente eu estou utilizando a voz de cabeça, se eu estou fazendo falsete. Existe um mistério nessa questão da voz de cabeça. Voz de cabeça é toda a região que já passou do médio, da sua região média de ressonância. As vozes mais agudas precisam ser emitidas na cabeça. Por quê? Eu não sei se você dirige ou se já andou de bicicleta. É como se fosse, essa passagem de voz é como se fosse uma marcha. Eu estou na voz de peito, eu estou na primeira marcha, que é a marcha de força, para quem dirige. E quando eu vou passando a marcha, o carro vai ficando mais leve, ele vai fluindo na aceleração. E é justamente isso no canto. Quando eu estou na voz de peito, eu estou na minha marcha de força. Quando eu vou passando para a voz mista, a voz média e a voz aguda, eu vou aumentando a marcha do meu veículo, que é o meu corpo. E aí, se eu continuar dirigindo o meu carro na primeira marcha, eu vou estar prejudicando o motor do meu carro, vou estar prejudicando a minha voz. As notas agudas que eu vou precisar alcançar, eu não vou conseguir executar de forma adequada e posso acabar prejudicando a minha musculatura. E daí vem N fatores que podem acontecer, um calo, uma fenda e outras situações também que aí a gente vai precisar de um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional, certo? Então, a voz de cabeça tem muitos exercícios na internet, tem muitas dicas que a gente vê, mas uma delas é imitando a voz do Mickey. Oi, tudo bem? E também tem outros exercícios aí que vocês podem fazer, sempre utilizando essas notinhas mais agudas. Raquel, qual a diferença de voz de cabeça para o falsete? A diferença da voz de cabeça para o falsete, para as mulheres, depende da quantidade de ar que a gente coloca, certo? Se eu estou fazendo uma emissão de som onde a minha voz está sendo muito presente, onde a minha projeção está sendo boa, sem passagem de ar, então eu estou fazendo uma voz de cabeça plena. Se eu estou fazendo uma voz de cabeça com muito ar, uma voz soprosa, aí a gente chama ou classifica como falsete. Por quê? Porque as minhas pregas vocais, elas estão frouxas. E aí eu estou emitindo um som, mas está tendo muito volume de ar também saindo junto. Então, quando eu potencializo a minha musculatura e as minhas pregas vocais, elas ficam mais juntas, com menos ar passando, então essa projeção de som, ela está saindo com mais força, com mais volume. E aí é uma voz de cabeça de som pleno, certo? Essa é a diferença. Homens têm voz de cabeça? Sim, também tem voz de cabeça e tem o falsete. Agora, o falsete dos homens é mais tentando imitar as vozes femininas. Já a voz de cabeça para as vozes masculinas é também uma voz plena, uma voz forte, mas já deixando de imitar, de ser uma voz mais caricata, é uma voz mais natural. Mas também vai depender da projeção que você está dando para essa região de voz de cabeça e da musculatura que você está usando como apoio, certinho? Agora vamos passando para a voz média, o mix voice. Como é que a gente pode exemplificar a forma de trabalhar o mix voice, a voz média? Muita gente confunde a voz média com voz de cabeça, com belting. E aí a gente tem alguns exercícios para serem trabalhados na região de fala, onde você vai precisar compreender e ter a consciência muscular e vocal de como está sendo emitido esse som, ok? E dessa forma você vai aplicar no canto. A voz média, a gente utiliza a ressonância mais nessa região da frente do rosto, na máscara, região
próxima dos olhos, nasal e a frente da região bucal, certo? Exercícios mais práticos, quando a gente tenta imitar um gato, miau, e aí a gente vai sentir esse som como se ele tivesse vindo para essa região posterior da dentição, como se o som fosse bater nos dentes frontais, certo? Ou nessa região nasal, você vai sentir vibrar também a máscara do seu rosto. E também quando eu chamo alguém na rua, sem forçar a minha garganta, a gente joga o som para essa emissão frontal do nosso rosto, na máscara. Ei! Oi! Sem pesar as notas como se eu estivesse gritando com voz de peito. Eu trago para essa região média da minha cabeça e a emissão do som eu coloco para frente, certo? Para a gente compreender, né? O caminho da voz, o caminho da emissão do som. Eu não sei se você já conhece a parte interna da sua boca, sua região bucal, mas caso você não conheça, você vai pegar o seu dedinho indicador, depois de lavar, vai sentir que lá no fundo, a parte superior é o palato mole, lá atrás. Você vem escorregando com o seu dedinho mais pra frente, você vai sentir que seu palato também fica duro. Tem a região mole e a região dura, certo? E nesse caminho da voz, a gente utiliza muito essas duas partes. Por quê? A base da nossa língua, ela é trabalhada como músculo, ela é trabalhada em movimentos onde a base da língua ela vai encostar no palato mole e a parte frontal vai encostar no palato duro à medida que a gente vai estar executando a canção, a emissão de som. E aí, compreendendo como isso funciona, a gente tem um exercício com duas sílabas. G, G-U-E, acento circunflexo, e Gui, G-U-I. E aí o G, 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 você vai sentir que a base da língua está batendo no palato mole. E quando a gente faz o Gui, 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 já é no palato duro, certo? E aí esse trabalho a gente vai sentindo todos os exercícios que você puder, se você conseguir fechar os seus olhinhos e concentrar nessas sensações, você vai compreender a forma como a emissão ela é trabalhada, como os músculos que a gente utiliza para cantar são utilizados, são trabalhados, como tudo isso vai sendo executado como uma máquina, uma coisa levando a outra e todos trabalhando em conjunto. E essas são as dicas de hoje. A gente vai estar realizando alguns vídeos também de exercícios, onde vocês vão estar podendo trabalhar junto com a gente, a forma como é trabalhado junto com o coral nos ensaios. A gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo e também nos cards aqui em cima, tá bom? Vão acompanhando os próximos vídeos.